Hello everyone! Tudo bem, galerinha? Como vocês estão? Espero que muito bem. Bom, sou Gedenilson, estou aqui para falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa que eu estou tentando defender aqui no programa de mestrado. Vamos lá. 15 minutinhos eu descobri que era bem pouco, então essa não é a primeira vez que eu estou gravando. Bom, a pesquisa então se intitula Por que enfatizar a performatividade da escrita hoje? Um estudo sobre a dramaturgia performativa e as condições históricas, sociais e discursivas que conferem ao texto sua inteligibilidade. A orientação é do professor Stefan, daqui da casa. Eu senti necessidade então de dizer para vocês exatamente o que eu pesquiso, qual é esse texto, né? Porque existem muitas dramaturgias, né? E existem muitas dramaturgias vivendo ao mesmo tempo, né? A gente tem 2000 anos de história, então eu me preocupo, tá bom? Com uma escrita para teatro que privilegie em seu corpo sinais estéticos, dando assim ênfase à performatividade do texto, sem com isso negar totalmente a estrutura linguística. Eu me preocupo então com o que a gente está acostumado a chamar de dramaturgia performativa, tá? Então, são textos que extrapolam a ideia de significante e significado da semiótica clássica, tá bom? Aqui a gente tem um storyboard do Rodrigo Garcia, é um texto dramatúrgico composto a partir de figuras. Veja, a palavra em si não deu conta de abarcar tudo aquilo que ele queria conversar, né? A gente tem o texto da Sarah Kane, por exemplo, que é uma dramaturga britânica, final do século XX. No texto Psicose 4.48, ela vai discorrendo e aí tem quase que como um capítulo, né? Veja, ela cria esses símbolos aqui, ó, que são marcas, é como se fosse de um capítulo para outro, que fecham grupos. E aqui ela coloca esses números. É importante entender aqui que não é claro exatamente o que se entende desse momento, né? Uma coisa muito falada é que poderia ser uma contagem regressiva, visto que esse texto seria uma carta de suicídio. Mas isso não está exatamente claro aqui, né? E mesmo que entenda-se como uma contagem regressiva, ela não colocou 100, 99, 98 até 1. Ela elegeu números e ela criou uma tipografia. Então, por que utilizar essa tipografia? É porque esse texto, essa tipografia, esse desenho espacial, ele também é comunicacional. Ele também comunica e afeta de certa forma, a leitura tanto do leitor quanto do dramaturgo, do espectador, enfim. Isso tem impacto. Vou colocar para vocês então um trechinho de um texto de um dramaturgo lindo, bonito, bacana, que sou eu. Vou dar um segundinho para vocês lerem. Bom, esse trechinho da obra dá para ver claramente a influência do trabalho da Sarah Kane, né? É um texto de estudo, diria eu. E muito se tem falado sobre essa escrita, sobre esse teatro, né? Que se é feito e se é escrito a partir da segunda metade do século XX. A gente tem desde os trabalhos dos teatros pós-dramáticos do Lehmann até o Railson, que é nosso colega aqui na PGT, que escreve A Buchada de Dramaturgia, sua dissertação de mestrado, e que é uma visão sarrazakiana, né, do dramaturgo Rhapsody. Mas a gente tem dramaturgia performativa, a gente tem dramaturgia pós-moderna, são textos e conceitos que vão tentando dar conta dessa escrita. No meu TCC eu defendi uma dramaturgia diabólica, né, que seria o diabo como diametralmente oposto a símbolo, mas não vou compor aqui justamente por falta de tempo. Né? Deixa eu tirar aqui para quem quiser pode dar uma paradinha e ir lendo ali. Então, diametralmente oposto ao conceito de símbolo, teria a neopalavra do professor Marcos Camargo, que seria diábolo. Ou seja, é uma dramaturgia que utiliza-se de não símbolos. Em época, quando eu
defendi essa ideia de uma dramaturgia diabólica no meu TCC de graduação, eu estava utilizando, claro, o meu escopo para chamar de dramaturgia diabólica é muito maior do que eu estou externando aqui, né? Por questão de tempo, eu não estou dando ênfase a esse momento. Por quê? Porque eu percebi que o meu projeto, que foi a dramaturgia diabólica que eu propus como projeto de investigação para o mestrado aqui, eu descobri que é chover no molhado. Veja, o Sarrazak chama de dramaturgo rapsodo. A gente tem um conceito de dramaturgia performativa que, quanto mais eu estudo, mais eu gosto dessa ideia. A gente tem dramaturgia pós-moderna, a gente tem diversos outros autores que vão tentando abarcar essa questão formal sobre o texto. E eu me propunha, no meu TCC de graduação, a ser mais um desses autores. Né? Veja, eu, G, querendo ser mais um. Mas eu vi que o meu projeto estava muito focado numa questão formalista. Desde que saiu o resultado aqui do PPGT e eu estou, desde então, no trabalho de investigação, eu já tive diversas orientações com o Stefan e a gente entendeu que o meu trabalho, apesar de ser interessante e que tem um escopo teórico bem legal, eu tenho alguns artigos publicados, se alguém se interessar em entender o que eu estou chamando de dramaturgia diabólica, eu posso enviar, ainda assim é chover no molhado, é falar o que já está sendo escrito. Porque essa dramaturgia, ela não é nova. A gente está chamando de nova algo que é da década de 60, 70, 80, 90, né? Então muito se tem escrito e trabalhos de grande peso, né? Vejam, Sarrazak é um trabalho de grande peso, né? Seria um novo nome, mas não uma nova solução. E durante essas orientações eu consegui descobrir uma pergunta que me foi muito importante e que nessa pergunta eu não conseguia nem saber como respondê-la, nem como estudar para respondê-la. Então ela se tornou a pergunta-chave, ou seja, se tornou o problema dessa pesquisa que eu estou apresentando para vocês. A minha questão é, por que escrever performática, né? Por que escrever de forma performática para o espectador leitor hoje? Muito se tem escrito, e muito se tem por escrever, imagino, sobre as questões formalistas do nosso texto, né? Desse texto. Quais as estratégias que os autores estão utilizando, né? De diagramação ao esvaziamento da palavra. Né? A gente tem diversas estratégias hoje e diversos textos pensando. Mas eu quero pensar então agora, por que continuar escrevendo assim? Veja, eu disse para vocês que essa dramaturgia ela não é nova. 60, 70, 80, 1990, tem gente escrevendo. 30, 40, 50 anos. Por que a gente continua escrevendo assim? Ou, melhor, por que a gente escreve assim? Por que isso é importante para o nosso leitor hoje? Por que o teatro está se utilizando dessa ferramenta que é a escrita performática para falar sobre suas questões de hoje? Então, a minha pesquisa hoje se debruça nessa pergunta. E de imediato vem questões como quem é o ser humano de hoje, o que é o hoje, qual o recorte de tempo, lugar e circunstância que na minha pesquisa eu estou querendo fazer, e como responder, qual é a metodologia. E essas inquietações, que ganham possibilidades de leituras, mas elas não ganham respostas estáticas. Né? Essa pesquisa que eu quero desenvolver agora quer entender por que se escreve de forma performática para o público hoje. E aí, para entender o ser humano de hoje, a gente tem pessoas como Zygmunt Bauman, Michel Foucault, mas eu queria também a ajuda dos colegas e gostaria que vocês entendessem que nas minhas orientações a gente chegou à conclusão de que eu não, como eu modifiquei o meu pré-projeto, eu não tenho um pré-projeto pronto. Né? Eu estou buscando reescrever de forma um pouco mais qualificada esse projeto. Então, passa também por entender quais autores poderiam fundamentar essa pesquisa. Para entender o ser humano de hoje, eu sei que as leituras importantíssimas de grandes pensadores europeus, mas eu gostaria da ajuda dos colegas, das professoras, para entender, e também minha, que estou em busca, né, de quais são os outros pensadores latinos-americanos eu poderia colocar aqui dentro. Né? Quem está pensando aqui, regional. O que é o hoje? E aí, de novo, a gente volta. O que é o contemporâneo do Agamben
ou o pós-moderno do Lyotard, que é quem começa a escrever sobre a ideia de pós-modernidade, né? E aí, qual é o recorte da minha pesquisa? Eu ainda não tenho pronto o corpus, né? O corpus dramatúrgico que eu vou fazer análise em específico, ele ainda não está fechado, porque eu estou querendo me debruçar na, na literatura latino-americana. Eu entrei no projeto para investigar uma autora chamada Sarah Kane, que é britânica. Hoje, em pouco tempo de mestrado, eu já entendi que parece-me mais caro, mais interessante, que eu busque entender uma dramaturgia latino-americana, ou melhor, pelo menos entender um pouco melhor um dramaturgo latino-americano. E como fazer isso, né? Veja, parece que eu estou um passinho atrás dos meus colegas, né? Eu não estou discutindo a pesquisa em si, eu estou discutindo um projeto ainda bacana que eu possa fazer. Então, nesse primeiro momento, eu quero entender o homem contemporâneo. Chegamos a entendimento que seria interessante de que primeiro eu descubra o que é uma subjetividade contemporânea, como se produz a subjetividade contemporânea, o que é um afeto contemporâneo, o que é sociabilidade contemporânea. São questões que eu trago para entender esse homem contemporâneo, mas para entender também o que é a contemporaneidade, né? Eu estou chamando de contemporaneidade, mas eu poderia chamar de pós-modernidade ou outros termos que também coexistem, né? Que coexistem academicamente para falar do hoje, do 2021, do 2020, 2019, do G que está aqui conversando com vocês nesse vídeo. Para que num segundo momento eu possa comparar a escrita performativa com essas manifestações do contemporâneo, né? Se vocês lembram da minha pergunta, minha pergunta é: por que escrever assim? Ou seja, por que escrever de forma performática para o espectador leitor hoje? E eu desenvolvo uma ideia, né? Eu acredito, então, eu coloco ali no plural porque essa hipótese não é só minha, é minha e do meu orientador. Acreditamos que há uma abundante escrita performática, pois desta seria um sintoma da contemporaneidade, onde a pessoa, né? Veja, quando eu estou falando de sintoma da contemporaneidade, eu estou falando que existem sinais temporais, sinais que são desse momento. Assim como quando a gente falava, sabe quando você estuda lá no ensino médio ou no ensino fundamental história, e aí os professores falam as grandes características dos períodos históricos. Ah, no Renascimento. Renascimento é a grande modificação para o antropocentrismo, né? A gente tinha o teocentrismo e agora a grande modificação para o antropocentrismo. E a gente vê nas diversas obras filosóficas, históricas, artísticas, essa mudança de paradigma. Quais são as características do hoje? Quais são as nossas características? Eu acredito que um sintoma desse momento que a gente vive é essa escrita performática. Que eu acredito que se eu estudar e analisar melhor ela, eu vou entender também quem é melhor o ser humano. Eu acredito então que há uma abundante escrita performática, pois esta seria um sintoma da contemporaneidade, onde a pessoa, antes personagem psicologizado do drama, passa a ser um prisma de posições de enunciação. Então, o que a gente chamaria de personagem, que antes no drama era muito claro, né? No drama é muito claro, óbvio, porque aconteceu há tanto tempo atrás que a gente já conseguiu estudar bastante e entender bem o conceito de personagem dentro do drama. Mas que me parece que ele se dilui, né? Não é mais esse personagem psicologizado, ele se dilui em posições de enunciação. Os textos contemporâneos, então, teriam não personagem, mas posições de enunciação. Isso é uma hipótese, né? Bom, meus colegas, eu estou ultrapassando o nosso tempinho aqui. E era um pouco disso que eu queria. Aqui do lado tem meus contatos, tá bom? E aqui do lado tem meus contatos, meu nome. E gostaria muito, muito mesmo, de pedir a ajuda de vocês aí. Fiquem à vontade dando suas contribuições. Esse é o prisma que eu quero pesquisar, a dramaturgia performática de hoje, mas para entender o ser humano de hoje. Obrigado. Tchau.